Boa tarde, boa tarde. Muito boa tarde. Eu estou hoje muito satisfeita com a presença das visualizações da semana passada do nosso programa. Boa tarde, muito bem-vindos. Você sabe quando uma família se destrói? Não é quando o pai morre, quando os filhos passam a se enxergar como inimigos. E tudo começa assim: um inventário mal feito, um testamento antigo, um bem em nome errado e um governo pronto para cobrar o que você já pagou a vida toda. Pois é. Boa tarde, seja muito bem-vindo ao Pod Holding, o nosso canal de educação patrimonial, todas as quartas-feiras, às 12h30. Estamos sempre juntos para falar sobre o que realmente importa, a proteção do seu legado e a harmonia na sua família. E hoje você vai descobrir o preço que muitas famílias pagam por não planejar o seu futuro. O Brasil tem milhares de processos de inventário em andamento. São famílias paralisadas, imóveis bloqueados, empresas sem administração e herdeiros se enfrentando nos tribunais. Exatamente isso. São milhares e milhares de processos perante o judiciário e as famílias não conseguem dar o próximo passo, não conseguem ter uma administração comum como qualquer outro negócio, por conta dos inventários. Essa é a verdade e não é de hoje. E sabe qual a razão principal? A ausência de planejamento. Muitas vezes o empresário pensa: depois eu resolvo isso, ainda tenho tempo. Mas quando o inesperado acontece, a família sabe o que acontece? É jogada num labirinto jurídico, onde o governo cobra, os advogados litigam e os filhos, sem querer, passam a ser adversários. E é nesse momento que o amor é testado e quase sempre perde. Exatamente isso. Vocês sabem que tinha um caso no escritório? Era um caso do João e da Fernanda. Eles cresceram juntos. Eles eram filhos de um empresário de sucesso até, herdeiros de uma empresa familiar, com mais ou menos uns 30 funcionários e 3 imóveis. O pai sempre prometia que ia deixar tudo organizado, mas sabe o que aconteceu? Ele faleceu sem fazer nenhum planejamento. Aí o inventário começou e, é claro, veio junto a grande discórdia. Quem administra? Quem vai decidir? Quem vai ficar com o quê? Claro que o governo já entrou com sua parte. 8% de ITCMD, mais custas, mais honorários de advogado, mais outra centena de despesas. O que aconteceu? A família parou, a empresa parou de operar por falta de gestão, clientes foram embora. E os irmãos passaram a se enfrentar, como se rivais fossem. É uma situação horrorosa. E eles passaram por isso, infelizmente. E o que aconteceu depois? Patrimônio foi dilapidado, acabou por todos os problemas decorrentes da empresa antes e depois do falecimento. A empresa fechou. E o que sobrou foi dor, mágoa e silêncio. E por que isso tudo aconteceu? Porque não houve um plano, uma conversa, um sistema de organização que pudesse ter sido feito pelo dono do patrimônio. E como funciona aqui no Brasil? A legislação brasileira permite e incentiva o planejamento sucessório. O Código Civil trata da sucessão legítima e o Código Tributário Nacional,
ele garante o direito de organizar toda a sua vida patrimonial de forma a evitar o fato gerador do imposto. Em outras palavras, você pode, de forma legal, organizar a transferência dos seus bens aos herdeiros e antes do falecimento. Claro, o que é feito tudo antes do falecimento do patriarca, ele já organiza toda a estrutura patrimonial, tanto da gestão dos negócios da família, quanto os bens que são utilizados pela família. Os bens onde os pais residem, os bens onde os filhos residem, tudo é feito de uma forma que a família consegue organizar. E, claro, por meio de uma holding familiar, já pode ser definidas as regras, os poderes e os limites de cada integrante da família. É nela que entram as cláusulas protetivas, aquelas cláusulas que a gente já traz para o comando e gestão da família, do empresário ou daquele que costuma gerenciar todo o sistema da família, os imóveis que produzem rendas, os imóveis de locação, os imóveis de lazer que a família tem. E é nesse sistema que a gente consegue colocar todas essas cláusulas. A gente chama de cláusulas de ouro. São as cláusulas, a primeira, de incomunicabilidade, para evitar que genros e noras tenham acesso ao patrimônio familiar. Impenhorabilidade, aquela cláusula que protege contra dívidas e ou credores. Inalienabilidade, para impedir a venda sem o consentimento dos integrantes da família. Ou seja, nós também podemos tratar todas essas cláusulas de forma a proteger o patrimônio e os integrantes da família. Também temos o acordo de sócios, que mantém a harmonia e o controle da empresa. É o direito aplicado à vida real, e quando a lei é usada com inteligência para proteger, organizar e perpetuar todo o patrimônio da família. Planejar é um ato de amor, é olhar para os filhos e dizer: eu não vou deixar vocês brigarem pelo que eu construí. E a holding familiar permite que você transforme todo o patrimônio em um sistema inteligente, onde está tudo registrado, organizado e definido. E mais do que isso, ela traz paz, porque a riqueza, na verdade, sem harmonia, é apenas um número, não é mesmo? Quando o patrimônio é bem planejado, ele se torna um legado, e o legado é aquilo que permanece mesmo depois que você vai embora. O maior risco não está na lei, ele está na omissão do proprietário, do patriarca de todo esse patrimônio. Enquanto muitos adiam essa decisão, o tempo faz o trabalho inverso. Ele desfaz aquilo que você levou uma vida inteirinha para construir. E você pode ser diferente. Você pode ser o protetor da sua família. Você pode ser o centurião do seu legado, aquele que prima por proteger o patrimônio da família por anos, gerações e gerações. Isso é possível com uma gestão patrimonial bem feita. O protetor do patrimônio pode ser você, mesmo que você um dia deixe de existir, porque os seus filhos, os seus netos vão dar continuidade
a esse legado que você vai deixar. O seu patrimônio, construído com muito suor ao longo de muitos anos de trabalho, de esforço. Por que você faz isso? Para que a sua família tenha mais conforto, os seus filhos, os seus netos. E você pode trazer para dentro desse sistema as pessoas que você quiser. Você pode trazer os seus genros, as suas noras, se você quiser, e naturalmente os seus filhos. Mas eles só vão poder administrar os bens o dia em que você não mais estiver aqui. Enquanto isso, você vai administrar como você sempre fez: comprar e vender imóveis, administrar o seu patrimônio da forma como você quiser, porque foi você que adquiriu o seu patrimônio. Portanto, é você que vai comandar, é você que vai lutar o tempo que você quiser, até trazer todos os seus filhos para o comando. Também é possível. Ou eles só vão comandar no dia em que você não mais estiver aqui. E essa é a grande estrutura que você vai evitar com que eles sofram com o inventário, tenham os custos de um inventário, que eles tenham a morosidade de um inventário, que por diversas vezes o inventário pode demorar 1 ano, 5 anos, 10 anos e 20 anos, como aqui no escritório, que a gente tem inventários que até muitos dos herdeiros já faleceram e os filhos estão assumindo, né, aquela figura ali dentro do inventário como representantes do espólio do fulano de tal, que, consequentemente, eles vão ter ainda mais anos de disputa no inventário. Porque no Brasil há milhares e milhares de inventários ainda parados. E as pessoas que têm direito a essa herança não podem vender o imóvel, não pode pegar parte da aplicação financeira, porque o juiz deixa tudo travado até que se cumpram as exigências uma a uma do Ministério Público ou ordem judicial. Então tudo fica travado até que, assim que vão sendo cumpridas as exigências, haja uma partilha de bens daquele inventário. Enquanto isso não é feito, fica tudo travado, tudo bloqueado por anos e anos. Então, as pessoas não conseguem nem vender, nem receber aquilo que tem direito, nem que amanhã seja feito um acordo, que cada um receba a sua parte, ou que um ceda a sua parte para outra pessoa, para não ter mais discussão do que aquele recebeu em vida, o que o outro ainda está por receber e nunca recebeu absolutamente nada, tudo fica travado. Então, ainda que seja feito um acordo, esse acordo leva tempo para ser homologado pelo juiz, para que cada um pegue aquele documento que se chama formal de partilha, até que cada um consiga registrar o imóvel em próprio nome. Quer dizer, vamos evitar o inventário. O inventário é muito custoso. E ano que vem, esse imposto sobre o inventário, o ITCMD, que é o imposto de transmissão causa mortes, ele vai aumentar, porque a alíquota no estado de São Paulo vai aumentar ano que vem. Então, é possível ainda evitar todo esse prejuízo com o inventário. Vamos esquecer inventário? Vamos fazer um planejamento patrimonial para já deixar em vida tudo organizado, tudo já distribuído. Você pode já declinar qual filho vai comandar a fazenda que produz soja ou laranja, ou milho, ou café, ou gado. Você já pode distribuir os bens imóveis a cada um dos herdeiros, aplicações financeiras. Você já pode abrir paralelamente também uma offshore,
para ter outros benefícios a depender da estrutura patrimonial da família. Então, a melhor coisa que o proprietário de imóveis, que tenha renda também, imóveis alugados, é fazer um planejamento patrimonial, já trazendo esses imóveis para dentro de uma holding, trazer esses imóveis que produzem aluguéis, os imóveis que a família usa para lazer, os imóveis que a família utiliza para moradia, e já estruturar dentro desse sistema de holding familiar, para que seja evitado o inventário, para que amanhã, no futuro, essas próximas gerações não tenham nenhum prejuízo. E é assim que se faz, evitando todo tipo de imposto, evitando o imposto, é exatamente isso, porque o Código Tributário Nacional nos dá essa vantagem de poder criar sistemas em que a gente tenha a não incidência de um tributo, porque não houve o fato gerador desse tributo. E uma holding familiar bem estruturada, você evita a incidência do tributo. E por meio dessa lei brasileira, que a gente já tem desde 1976, que a gente faz essa estrutura de holding familiar, a gente pode evitar essa tributação. Então, já é tempo. Esse ano, a gente ainda pode fazer um excelente planejamento patrimonial da família sem a incidência desses tributos, porque muitos vão já aumentar e vão passar a incidir ano que vem. Por quê? Por conta da reforma tributária. É possível evitar a incidência do tributo por meio de vários artigos da Constituição Federal que nos dá a imunidade tributária, por meio do Código Tributário Nacional, pelo regulamento interno do imposto de renda. Quer dizer, nós podemos fazer um planejamento patrimonial adequado às famílias brasileiras, para que sejam evitados todos esses prejuízos do inventário e também da doação de bens em vida, ainda com a cláusula de usufruto, porque o imposto que incide na doação de bens em vida é o mesmo que incide no inventário, é o ITCMD. O ITCMD, ele incide tanto no causa-mortes, que é o caso do inventário, quanto nas doações de bens. É o mesmo imposto e dá para ser evitado. Portanto, fica de novo a minha fala todas as quartas-feiras. Vamos evitar o inventário, vamos evitar litígio entre os herdeiros, vamos evitar perda patrimonial, vamos evitar todo litígio familiar e desgaste, principalmente para o cônjuge que fica junto com os herdeiros, vamos evitar todas as disputas entre os herdeiros. É assim que se faz. Esse conteúdo, se te impactou, deixe o seu like e se inscreva no meu canal. Aqui envie esse vídeo para quem você ama, para quem você sabe que pode evitar todo esse sofrimento. Porque o maior herdeiro do seu legado não é o patrimônio, é a harmonia que você deixa entre os seus. Pense nisso e dê o primeiro passo na construção do seu sistema de proteção e perpetuação patrimonial da família. Eu fico por aqui, até a próxima quarta-feira, aqui no nosso canal. Inscreva-se, dê o seu like e sempre esteja comigo nesse programa de quem protege o que construiu. Eu agradeço a presença de vocês que me acompanharam mais uma quarta-feira aqui pelo Instagram, Vitor, Caiosi, Sucessão em Conflitos, Renato Nogueira, e a vocês aqui no meu canal do YouTube. Também estou gravando esses vídeos lá no canal do Pod Holding, o nosso canal sobre educação patrimonial. Muito obrigada pela presença, uma boa tarde e até a semana que vem. Obrigada, até.
uma boa tarde e é um prazer renovado estar com vocês aqui hoje na nossa quarta-feira. Muito obrigada e até!